Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e esse é o episódio número 35 deste podcast dedicado à história das religiões. Egito Antigo, a sua religião. Bom, o Egito é uma civilização fascinante, mais de 3.000 anos de história e uma civilização bastante complexa. E a sua religião, seus ritos, a maneira como essa civilização se relacionava com o seu sobrenatural também é bastante peculiar, bastante conhecida, bastante popular, mas nem por isso deixa de ser complexa, né? Então é uma civilização milenar, ela floresce ali há mais de 3.000 anos e vai ter uma religião que vai permear ali todos os aspectos da vida, do cotidiano, ou seja, da agricultura política, do nascimento à morte. Então a ideia do podcast é informar esses períodos dinásticos, né, de 3.000 anos de história e conhecer em linhas gerais a religião egípcia. Todo mundo sabe que a religião egípcia era politeísta, então eles acreditavam em múltiplos deuses, né, os chamados Neteru. E essas divindades simbolizavam, representavam forças da natureza, né, e tinham ali animais, né, e aspectos humanos, né. Então essa ideia religiosa, né, essa prática, ela surge ali no período pré-dinástico, que acontece por volta de 3.000 anos antes de Cristo, quando algumas comunidades agrícolas ao redor do Nilo começam a adorar essas divindades ligadas ao quê? À fertilidade do solo e às inundações anuais. Como eles não poderiam explicar os fenômenos da natureza, eles vão ter a religião como explicação para isso. Então era a ciência deles, né? Então nessa era inicial os cultos eles eram simples, né? Os santuários eram de barro, né? E oferendas de deuses como o falcão Horus ou a deusa vaca Hathor, né? Então o período dinástico ele é ali por volta de 3.100 e 2.686 a.C., né? Ali vai ter a unificação do Egito sobre reis como Narmer e a religião vai se centralizar em torno dele. Então o faraó ele passa a ser visto como uma divindade viva, a encarnação de Horus, e os templos começam a ser construídos em pedra. Então vamos ter nesse começo aí os deuses como Ra, o Sol, que vão ganhar ali uma proeminência, né, simbolizando o ciclo diário que seria o nascimento e a morte. Então quando a gente avança já para o Antigo Império, que é de 2.686 a 2.181 a.C., é aí que vai ser a era das pirâmides, né? E a religião vai enfatizar ali a imortalidade do faraó. Então, alguns textos, né, como o texto das pirâmides encontrado em algumas tumbas, né, como as de Unas em Saqqara, eles continham feitiços para guiar o rei ao céu, unindo-se às estrelas. Então aqui já há o culto ao Sol Ra, que se fortalece. Então os templos solares são erguidos, né? Então o caos do primeiro período intermediário, que é de 2181 e 2055, vai trazer essas inseguranças e vai levar a uma democratização das crenças no além, né? Antes reservada somente aos reis, né? Já no Médio Império, de 2055 a 1650, a estabilidade retorna com Mentuhotep II, né? Os textos dos sarcófagos expandiram os rituais funerários para os nobres, vão introduzir conceitos como o Ba, ou seja, a alma móvel, e o Ka, a força vital. É aí que aparecem os deuses como Osíris, né? Que é o senhor do submundo, né? Vai se tornar central e vai representar a ressurreição e a fertilidade, ou seja, o rio Nilo, e com suas características de vazantes, né, da época da cheia e da época da seca, é que vai trazer essa característica religiosa muito grande. Então, o segundo período intermediário, né, 1650 a 1550, vai haver ali as invasões ixas, né, e vai introduzir algumas influências estrangeiras, né? Mas mesmo assim, os egípcios vão manter ali a sua identidade religiosa, que é bastante fascinante e peculiar até hoje. Então o auge veio ali no Novo Império, né?
de 1550 a 1069 a.C., nós temos aí o famoso faraó Tutancâmon e Ramsés II, né? Então ali vão ser erguidos os templos grandiosos como o de Karnak e Luxor, que são dedicados a Amon-Ra. Vão ser construídos nesse período. Então vai haver também um movimento revolucionário, que é no reinado de Aqueneton, Amenófis IV, né, que ele vai impor um culto a Atou, que é um disco solar, né, e ele vai abandonar o politeísmo tradicional. Mas essa parte tem que ter um alerta muito grande, porque a própria pesquisa ela não consegue afirmar que é um monoteísmo clássico como nós conhecemos nas religiões monoteístas tradicionais, o judaísmo, o cristianismo e islamismo, porque ele simplesmente vai abandonar o culto a outros deuses, mas ele não vai negá-los. Então, o que os pesquisadores, os historiadores, né, os pesquisadores de religião chamam de monolatria. Você vai ter ali a adoração a um Deus, mas isso não quer dizer que os outros deuses que eles adoravam serão menosprezados. Ele vai sim destruir alguns templos de outros deuses, mas ele vai proibir o culto a outros deuses, mas isso não quer dizer que seja um monoteísmo clássico, até mesmo porque o próprio faraó é visto como um deus ou filho de Deus. Ele é um semideus no caso. Então, é uma monolatria, mas não é um monoteísmo, né? De jeito algum, né? Então ele vai impor essa monolatria, né? E é o que vai acontecer até o período ali em que Tutancâmon ele vai ascender ao trono. Então ele vai revogar toda essa monolatria e vai trazer de volta os outros deuses, né? E é o famoso livro dos mortos, né? Que vai ser um guia para o além, né? Nesse livro tem os feitiços, né? A orientação, livro lógico em papiro, a gente fala em livro, parece que é um livro de hoje, mas não, é em papiro, e vai se popularizar até o dia de hoje, inclusive no cinema. O cinema utiliza muito disso, né? Já no terceiro período intermediário, que é de 1069 a 664 a.C., vai haver muitas divisões políticas, né? E os cultos locais vão florescer. Então, vai ser introduzido aí deuses como Ísis, né? Vão ganhar destaque. Então, o período que é chamado de tardio, né? 664 a 332 a.C., vai haver uma renovação sobre os reis como Neco II, e vai ter uma influência persa, né? São várias civilizações que estão ali em volta, que vão chegar até o Egito, e é claro, vai ver ali uma influência, né, desse contato com outras civilizações. Então, finalmente, no período ptolomaico, que é de 332 a 330 a.C., né, vai haver ali, após essa conquista de Alexandre o Grande, né, vai haver então um sincretismo com deuses gregos, né? Então, vai haver deuses ali como Serapis, né, uma fusão de Osíris com Apis. Sob os romanos, né, após ali 30 a.C., a religião egípcia persiste até o século IV depois de Cristo, quando o cristianismo vai suplantar, né? Então, ao longo desses períodos, a religião egípcia ela evolui de cultos locais para um sistema estatal, sempre adaptando-se às mudanças políticas e invasões, mas mantendo uma coisa principal, que é a busca pelo Ma'at, ou seja, a ordem cósmica contra o caos, né? Então, os preceitos da religião egípcia, eles giravam em torno de uma harmonia que seria universal. Então, o conceito central era Ma'at, representada pela deusa como uma pena na cabeça. Ela tem lá a verdade, a justiça e o equilíbrio. E os egípcios acreditavam que o universo surgiu no Num, que é um oceano primordial e caótico, onde Deus, Criador, né, que seria Atum, ou Ra, se autocriou, gerando pares divinos como Shu, ar, Tefnut, a umidade, Geb, terra, e Nut, céu, e então Osíris, Ísis, Sete e Néftis. Esse mito da criação enfatizava dualidades, ou seja,
vida e morte, ordem e caos. Então eram deuses antropomorfórmicos ou zoofórmicos, como queiram chamar, metade humanos e a outra metade com cabeça de animais, como Anubis, né? Que tem ali a cabeça de um chacal, que é o deus da mumificação, ou Tote, Ibis ou babuíno. Esse é um deus da sabedoria escrita. Então o faraó, ele era um mediador entre os deuses e humanos, responsável por manter o Maat através de rituais, ou seja, o equilíbrio. Então a crença em ciclos, o sol nasce se pondo, o Nilo inundando e secando, reflete aí uma ideia de renovação eterna, vida e morte. Não há nessas religiões ali um pecado original, as ações eram julgadas individualmente e a pureza moral era essencialmente para a vida eterna. Então os preceitos eles promoviam uma visão até de certa forma otimista, porque a vida, né, é uma preparação para a eternidade, onde o quem prosperava? O justo. Então era essa a forma de se pensar religiosamente. Então os cultos, né, eram um coração, né, da prática religiosa e eram realizados em templos, né, as casas dos deuses como Karnak ou Edfu. Então os sacerdotes, organizados em alguns turnos, purificavam com água e incenso antes dos rituais diários, né? Isso é muito semelhante ao que acontece até hoje, por exemplo, no islamismo, onde tem lá a ablução, que a pessoa se lava e se purifica com água, né? O próprio batismo no cristianismo, ele é um ato também de purificação, né? A questão do incenso, quantos rituais nós não vemos que se usam aí o incenso como perfume, né? Nos seus rituais. Então, esses rituais eram diários, né? Acordar a estátua do Deus ao amanhecer, vestido a oferecer comida, pão, cerveja, carne e cantar hinos. Nós temos isso, essa influência nas religiões modernas, né? As oferendas nas religiões, entre aspas, ditas de matriz africanas, tem oferendas aí que são ligadas a divindades. Então, e cantos. Por que não? Cantos, hinos. Então, a influência da religião egípcia, ela mantém de pé até os dias de hoje, né? Então haviam festivais anuais como o Opet em Tebas que envolviam procissões com algumas estátuas divinas carregadas em barcos, celebrando a união com Amon e Mut. Então os cultos animais também eram comuns, né? O touro, o Apis em Mênfis era mumificado como a encarnação de Ptah. Gatos para Bastet e crocodilos para Sobek. Então havia também sacrifícios de animais que prescindiam esses rituais e amuletos como o olho de Horus, né? Amuletos para o quê? Para proteger contra o mal. Quantas pessoas até hoje não utilizam amuletos, né, da sorte ou para, enfim, para se proteger de maus espíritos e etc. Então, no lar, as famílias adoravam os deuses domésticos, como o Bes, né, que era um anão protetor das crianças, e Taueret, que é uma hipopótamo grávida guardiã do parto. Então, as mulheres participavam ali como cantoras nesses cultos, né, e seriam, nesse caso, as esposas divinas de Amon. Já durante o Novo Império, né, os oráculos e as estátuas que assentiam resolviam as disputas. Então a magia já estava integrada. Então havia feitiço contra demônio, havia cura, usando estátuas curativas, e esses cultos reforçam aí sempre a coesão social, ligando sempre, não devemos esquecer, a figura do faraó como divina, né, e o povo como prosperidade. Então a vida na crença após a morte é também um pilar da religião egípcia. Para os egípcios, a morte não era o fim, mas uma transição de uma existência eterna semelhante à terrena mais idealizada. Então o corpo precisava ser preservado via mumificação. Eles removiam os órgãos, né, todos sabemos, exceto o coração, né, que para a religião egípcia o coração é a sede da inteligência, ao contrário do que a ciência descobriu, que não é o coração, é o cérebro, né?
Então eles vão desidratavam ali com natrão e envolviam em bandagens com amuletos. Então os órgãos vitais iam para jarros, né, chamados de canópicos, e eram protegidos pelos 4 filhos de Horus. A alma, no caso, é composta por Ka. Ela tem vitalidade nutrida por oferendas, e Ba, personalidade, que é um pássaro que viajava, e Akar, que é um espírito eficaz. Então vai viajar pelo Duat, no submundo, né, guiada por feitiços do livro dos mortos. Então no salão de Maat, Osíris presidia o julgamento. O coração vai ser pesado contra a pena de Maat. Se o coração é leve, né, ele está puro, né? O falecido então entra no campo de Auro e vai para um paraíso de abundância com caça, com festa e família. Se o coração é pesado, a quimera, o leão, o hipopótamo, o crocodilo devora esse coração, levando essa alma ao esquecimento. Então as tumbas eram as casas eternas, né, equipadas ali com os chamados Ushabtis, que são servos mágicos, comida, móveis, modelos de barco para a jornada. Então havia o mito de Osíris, né, o morto por Sete, ressuscitado por Ísis, simbolizava essa esperança de nascimento. Então essa visão vai influenciar profundamente a arte, a arquitetura e a economia egípcia. Então a religião egípcia vai, lógico, como eu falei anteriormente, influenciar outras religiões. Ela não vai ficar isolada, né? Porque através ali do comércio, através das conquistas, das migrações, vai influenciar os povos vizinhos, né? Então os núbios, por exemplo, adotaram os deuses como Amon e práticas funerárias. Hebreus, né, durante o êxodo, podem ter absorvido algumas ideias de monoteísmo, né? Há um debate, né, sobre Akhenaton e Moisés. Os gregos, por exemplo, via Heródoto e Platão, incorporaram mitos, né, como a ressurreição de Osíris, influenciando ali Orfeu, né? Então vão sincretizar, né, ali o deus Zeus e Amon. Os romanos criaram Serapis e espalharam cultos de Ísis pelo império, então afetando até mesmo a questão do cristianismo como tema, como julgamento, ressurreição e paraíso. E no Islã também, né, vai haver ecos de equilíbrio moral que persiste. Então, modernamente, o quemetismo revive essas tradições. Então, essa questão, por exemplo, o Islã, ele tem isso, né, de que o centro da questão é o coração da pessoa. Então, se você tem um coração pesado, um coração sujo, você tem problemas no seu julgamento. Então, você tem que ter um coração leve, limpo, né, purificado, para você poder alcançar o paraíso. Então, a religião egípcia, né, com sua rica tapeçaria, os seus deuses rituais, então vai moldar não só o Egito, mas o mundo, né? Vai moldar toda uma cultura muito fascinante, muito rica, né? Arquitetura, arte, enfim, ela vai influenciar o mundo antigo, e as religiões próximas ali do Oriente vão ser influenciadas por todo esse pensamento, essa cultura e essa civilização tão marcante durante esses 3.000 anos de dinastia. Em linhas gerais, é isso que eu tinha para falar sobre a religião do Egito Antigo. Até o próximo episódio e muito obrigado.